Imagine um país castigado pela seca por séculos. Um país que precisa recorrer a meios extremamente caros para conseguir água de má qualidade para sua população. Um país que, por falta de água, não pode desenvolver atividades agrícolas e precisa importar praticamente toda a comida que necessita. Agora, imagine que esse país descobre acidentalmente possuir a maior reserva de água fóssil do mundo em seu subsolo. Será que esse descobrimento foi capaz de mudar a vida das pessoas e transformar o país? E quais aspectos poderiam dificultar a distribuição desse precioso recurso para a população? Se você ficou curioso para saber as respostas, assista o vídeo até o final, porque hoje vamos ampliar o nosso conhecimento global sobre a Líbia e o maior projeto hidráulico da história. E se você se interessa por temas militares, conheça o nosso novo canal, Conhecimento Militar. O link estará no primeiro comentário. A Líbia é um país localizado no norte da África, com uma população de quase 7 milhões de habitantes. O país sofre com um intenso calor e o abastecimento de água sempre foi um problema. O país não possui rios e em algumas regiões podem se passar anos sem que caia uma gota de chuva. Para se ter uma ideia, em apenas 5% do território existem chuvas suficientes para o desenvolvimento das atividades agrícolas. O país está situado às margens do mar Mediterrâneo e a solução encontrada para abastecer a população com água potável foi através da dessalinização da água do mar, um processo caro e que fornecia água de baixa qualidade, inviabilizando inclusive o seu uso para a agricultura. Conviver com a seca e escassez de água era algo comum para o povo líbio, um país que tem 90% do seu território ocupado pelo deserto do Saara. Mas como veremos, a Líbia tinha uma grande riqueza em seu subsolo. Ao mesmo tempo que faltava água, em terras líbias sobrava petróleo. O país possui a 10ª maior reserva de petróleo do mundo, e graças à exploração e venda desse recurso natural, a Líbia conseguiu um nível de receita superior à maioria dos países africanos durante a segunda metade do século XX. A grande quantidade de dinheiro que ganhava exportando petróleo permitia à Líbia buscar soluções para a escassez de água. Entre essas soluções estava a instalação das plantas de dessalinização que já mencionamos e até um plano de importar água da Europa. Porém, o petróleo ainda daria outra importante contribuição para solucionar o problema. Em 1953, durante explorações no deserto do Saara, onde pretendiam encontrar petróleo, os líbios encontraram um outro recurso que em um deserto pode ser até mais valioso que o próprio petróleo. Eles encontraram água, e em grandes quantidades. Nessa exploração foi descoberto o aquífero Arenito Núbio, a maior reserva de água fóssil do mundo. O aquífero tem uma área equivalente a 2 vezes o tamanho do estado do Pará e está sob o território de 4 países: Egito, Chade, Sudão e a própria Líbia. Segundo os estudos, o aquífero se formou há milhares de anos, quando a região do deserto do Saara era coberta por uma grande floresta que possibilitou o acúmulo de água no subsolo. Sem dúvida, foi uma grande descoberta, porém existia um grande problema. A reserva estava no sul do país e sua população se concentrava praticamente toda no norte, às margens do mar Mediterrâneo. Sem meios de transportar a água até as regiões habitadas, nada foi feito nas décadas seguintes ao descobrimento. No momento da descoberta do aquífero, a Líbia era uma monarquia, dirigido pelo rei Idris, que havia chegado ao poder em 1951, após o país conquistar a independência. Porém, o rei nunca conseguiu criar um sentimento de unidade nacional entre as diferentes regiões e em 1969, um golpe de Estado promovido pelo exército líbio destituiu a monarquia e levou ao poder um dos personagens mais emblemáticos do século XX, o coronel Muammar Gaddafi.
O descontentamento da população com o monarca se devia principalmente ao seu alinhamento comercial e cultural com potências ocidentais, como Inglaterra e Estados Unidos. Sendo assim, as primeiras medidas do novo mandatário foram proibir a venda de bebidas alcoólicas, proibir os jogos de azar, além de barrar a venda de petróleo aos Estados Unidos e conseguir que Inglaterra e Estados Unidos retirassem suas bases militares do país. Todas as medidas tomadas por Gaddafi agradaram uma grande parte da população, porém não resolveram o problema da seca, que continuava castigando o país. A primeira solução pensada pelo ditador foi a de levar parte da população das grandes cidades litorâneas, como Trípoli, Sirte ou Benghazi, para se instalarem no deserto, próximos ao aquífero. A ideia era desenvolver a agricultura na região e reduzir a dependência das importações de alimentos. Porém, o plano não foi bem sucedido, pois a maioria da população não estava disposta a abandonar a zona costeira para viver no meio do deserto. Assim, Gaddafi precisou encontrar outra alternativa para resolver o problema da seca e desenvolver a agricultura no país. E a solução encontrada foi surpreendente. Em 1984, Muammar Gaddafi lançou a pedra fundamental do projeto, que ele mesmo intitulou de a oitava maravilha do mundo, simplesmente a maior obra hidráulica da história. Como a população não estava disposta a ir onde estavam as reservas de água, seria necessário levar água até a população. Para isso, de acordo com o projeto elaborado, o país precisaria construir uma rede de mais de 4.000 quilômetros de tubulações e perfurar mais de 1.350 poços, a maioria deles com profundidades superiores a 500 metros. O projeto previa a execução da obra em 5 fases, e falaremos melhor sobre cada uma delas daqui a pouco. No momento em que as obras foram iniciadas, Muammar Gaddafi declarou: "Esta obra criará uma nova sociedade na Líbia, enquanto politicamente diminuirá seus vizinhos e os reduzirá." Por ser uma região desértica e inabitada, antes mesmo de iniciar a implantação das tubulações, foi necessária a criação de uma grande infraestrutura apenas para a realização das obras. Foram construídas 2 fábricas de tubos de concreto, rodovias para o transporte dos tubos e equipamentos, além de uma usina para a geração de energia. O país não possuía capacidade técnica para executar a obra, e por isso empresas estrangeiras foram contratadas. Os serviços de engenharia ficaram a cargo de escritórios ingleses e americanos, apesar do bloqueio imposto pelos Estados Unidos, que proibia suas empresas de negociarem com o país africano. Já a construção ficou sob a responsabilidade da empresa sul-coreana Dong-A, que montou as instalações para fabricar as aduelas de concreto. Peças imensas com 4 metros de diâmetro e 7 metros de comprimento. A primeira fase do projeto estava prevista para ser concluída em 1989 e deveria levar água da região de Kufra até grandes reservatórios que estariam localizados próximo à costa. A água desses reservatórios deveria ser distribuída através de tubulações de menor diâmetro para as cidades de Benghazi e Sirte. Já a segunda fase deveria se iniciar no mesmo ano da conclusão da primeira e tinha como objetivo abastecer a maior cidade e capital da Líbia, Trípoli. O projeto ainda contava com outras 3 fases, que seriam de extensões menores, porém deveriam ser suficientes para criar uma área cultivável de 155.000 hectares. A primeira fase, que deveria ser inaugurada em 1989, sofreu atraso e foi concluída em 1991. Na inauguração, Gaddafi afirmou: "Depois desta conquista, as ameaças estadunidenses contra a Líbia se duplicarão. Os Estados Unidos inventarão desculpas, mas o verdadeiro objetivo será deter essas conquistas para manter o povo líbio oprimido." As obras continuaram e em 1996 foi inaugurada a segunda fase. Mais de 4,5 milhões de pessoas passaram a ter acesso à água potável, de qualidade e com regularidade em suas torneiras. Em 2007, foi concluída a terceira fase do projeto
e a previsão de conclusão total das 5 fases era para o ano de 2015. Quando todo o sistema estivesse concluído e em operação, a previsão era de que seriam transportados diariamente 6 milhões e meio de metros cúbicos de água. O maior reservatório teria mais de 1 quilômetro de diâmetro, bem como a capacidade para armazenar 24 milhões de metros cúbicos. As 3 fases do projeto que chegaram a ser concluídas tiveram um custo exorbitante. Segundo estimativas, a obra custou aos cofres públicos da Líbia 25 bilhões de dólares, valor que, segundo o governo de Muammar Gaddafi, foi todo custeado pelo país, com recursos obtidos através da exploração de petróleo e cobranças de impostos. O projeto não ganhou destaque além das fronteiras da Líbia e seu entorno. Muitas vezes foi tratado pela imprensa internacional como um capricho do ditador, e vários meios de comunicação ressaltaram os altos custos do projeto e a incerteza sobre quanto tempo poderiam durar as reservas. Alguns estudos otimistas indicavam que as reservas durariam 600 anos, enquanto outros apontavam que não poderiam abastecer a população por mais de 200 anos. Apesar das críticas e pouca visibilidade do projeto pelo mundo, a população líbia possuía água encanada e as obras avançavam para a conclusão total do projeto. Porém, alguns acontecimentos mudaram todo o cenário. Em 2011, os protestos da Primavera Árabe chegaram à Líbia, e após vários confrontos entre os rebeldes e as tropas fiéis a Gaddafi, a ONU aprovou a interferência no conflito e tropas aéreas e navais da OTAN passaram a atacar o país. Com o apoio da OTAN, os rebeldes conseguiram capturar e matar o ditador que estava no poder há 42 anos. Os resultados do conflito foram muito além da morte de Gaddafi e atingiram diretamente as instalações do Grande Rio Artificial. As obras foram atacadas tanto pelos rebeldes quanto pelas tropas da OTAN, que bombardearam uma das fábricas que fornecia tubos para a obra. Após a morte de Muammar Gaddafi, a democracia não foi instaurada e uma nova guerra civil explodiu no país, causando ainda mais estragos nas instalações que ainda continuavam em funcionamento. Com todo o ocorrido, depois de quase 30 anos de obras, além de muito dinheiro investido e após os ataques sofridos em 2 guerras civis, hoje a falta de água já atinge cerca de 70% da população da Líbia, e nesse aspecto o país volta a viver como se em seu subsolo não existisse a maior reserva de água fóssil do mundo. E agora, como sempre, é a sua vez. Você conhecia esse projeto? Acredita que um dia a Líbia conseguirá reparar suas instalações ou até mesmo concluir todo o projeto original? Deixe a sua opinião nos comentários e enriqueça o debate. Muito obrigado por assistir, abraços e até o próximo vídeo.